Oi galerinha aventureira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos então aprender um requisito, olha só, da pasta de edificadores. Então, se você é aventureiro e tem 8 aninhos, fique nesse vídeo. Agora, se você é um instrutor de clube e você é instrutor da classe de edificadores e tem algumas dúvidas também sobre como passar esse super requisito, fique também ligado nesse vídeo. Então, vem comigo! O requisito que nós vamos fazer hoje, ele se encontra aqui, olha só, na página 11 da sua pasta de aventureiros. E o requisito é o seguinte, você vai ter que recitar em ordem todos os livros da Bíblia. E aí, aventureiro, você consegue recitar em ordem todos os livros da Bíblia? Se você não sabe recitar em ordem todos os livros da Bíblia, você pode tentar decorar do modo tradicional. Você vai pegar a sua Bíblia, olhar os livros aqui e ir decorando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas existe uma outra forma também. Sabe o que você pode fazer? Você pode pesquisar no YouTube músicas que apresentem os livros da Bíblia. Eu conheço 2 músicas super legais que ensinam os livros da Bíblia. Você vai decorar a musiquinha e, consequentemente, vai decorar o nome dos livros da Bíblia. Eu vou deixar aqui como link na descrição para vocês esses 2 vídeos que apresentam os livros da Bíblia e nós vamos colocar também em nosso site o link também para você poder pesquisar, tá bom? E aí você, instrutor ou você, aventureiro, só tem que decorar a musiquinha para aprender os livros. Depois que você aprender esses livros, é muito importante que você faça o seguinte. Aqui na sua pasta, aqui na minha tá completinha, mas na sua, o que você vai precisar fazer? Aqui vai estar em branco só com a sombra. Esses livros aqui, olha só, são todos adesivos que você vai encontrar no meio da sua pasta. Então, você vai pegar os adesivos e vai colocar nos espaços correspondentes. Por quê? Sabe, aventureiro, a Bíblia, ela é composta por diversos livros. É como se a Bíblia fosse uma pequena biblioteca. Tivesse vários livros de vários assuntos, entendeu? A Bíblia, ela possui, sabe quantos livros? 66 livros. Ela possui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. É muito livro. E cada livro, ele conta uma história, ele conta a respeito de alguém, ele possui um determinado tema, entendeu? Então, por exemplo, quando você olha aqui, livros da lei, o que você acha que está falando? Livros da lei. Os livros da lei, eles são também conhecidos como Pentateuco, que são os livros que sabe quem que escreveu? Moisés escreveu esses livros, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, olha só, nós temos os livros históricos. E aí, o que é um livro histórico? São os livros que contam histórias de determinados personagens históricos da Bíblia, como, por exemplo, a história de Josué, que liderou o povo de Israel, a história de Ruth, em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós temos a história de Davi, de Salomão e de diversos outros reis lá de Israel. Temos também 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, a história de Esther. Todos esses são livros históricos, porque eles contam diversas histórias de determinados personagens históricos muito importantes da Bíblia. Depois, olha só, nós temos os livros poéticos e de sabedoria. São livros que têm mais musicalidade, mais versos, são livros muito importantes. Nós temos os livros de Jó, temos os livros de Salmos. Sabia que os Salmos antigamente serviam como música? Você já ouviu o CD de Daniel Lidick? Ele até tem um CD chamado Salmos, que ele pegou inspiração nesses livros de Salmos. Temos os Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos ou Cantares. Depois, nós temos os livros dos profetas. Os profetas, você vai encontrar em algumas bíblias, eles divididos em profetas maiores e profetas menores. Mas aqui para você, aventureiro, tá os livros dos profetas, que são todos os profetas que aqui a gente encontra
e as suas histórias e os livros que eles escreveram. Temos os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, o profeta Daniel, que é o mesmo Daniel que foi jogado na cova dos leões, que vocês conhecem muito bem, né? Temos o profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, o profeta Jonas. O Jonas, lembra? Que foi engolido por um grande peixe porque estava com medo de pregar? Tá aqui o profeta Jonas. Temos o profeta Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São todos esses. Esses aqui compõem, então, os livros do Antigo ou do Novo Testamento. Vou te dar um tempinho para pensar. E aí, já sabe qual que é? Esses livros compõem os livros, olha só, do Antigo Testamento. Agora, do Novo Testamento, olha só, nós temos os livros históricos. Lembra que é livro histórico, né? Que ele conta uma história. Aqui, esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos, eles contam determinadas histórias. Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos também como os evangelhos. E eles contam sobre o nascimento, vida e morte de Jesus. E o livro de Atos dos Apóstolos, o que vocês acham que ele vai dizer? Ele vai contar sobre as coisas que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, fizeram após a morte de Jesus. Depois nós temos as cartas, aqui escritas por Paulo. Olha só, nós temos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Essas cartas foram todas escritas por Paulo e enviadas às igrejas daquela época. Temos também outras cartas de Tiago, de 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e de Judas, que também foram escritas por outros discípulos de Jesus também, com lindas mensagens para o povo. E por fim, olha só, nós temos qual livro que está faltando? O livro de Apocalipse. Apocalipse, o que significa Apocalipse? Você tem ideia? Eu vou te dar duas opções. A primeira, Apocalipse significa fim do mundo ou Apocalipse significa revelação? E aí, qual você acha que é? E aí, se você falou que Apocalipse significa revelação, você acertou. O livro de Apocalipse ele foi escrito por um apóstolo também, o apóstolo João, e ele é um livro muito importante para a gente. E ele não significa fim do mundo, ele significa revelação de Deus para a gente. Ele é muito importante, é um livro muito lindo, vale muito a pena ler. E ele é o último livro da Bíblia, olha só que legal. Então aí você vai pegar todos os seus adesivinhos, depois de você ter decorado todos os livros da Bíblia, e você vai colar aqui na sua pastinha, nos espaços correspondentes, tá bom? E aí você completou a atividade. Agora é o seguinte, você aventureiro completou a atividade, mas se você é instrutor de clube de aventureiros, para tornar essa atividade mais dinâmica, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, manda para o seu aventureiro o link com a música para as crianças decorarem em casa. No clube, o que você pode fazer? Antes de colocar os adesivinhos na pasta, você pode brincar com as crianças. Você pode usar um jogo da memória para elas decorarem os livros da Bíblia. Pode usar um jogo de dominó para elas irem colocando em ordem os livros da Bíblia. Tem até um jogo de dominó humano que é bem legal. Se seu clube for grande, sua classe de edificadores for grande, você pode fazer isso. Nós fizemos em nosso clube e foi bem interessante. Você vai pegar a folha sulfite, olha só, baratinho. Pega a folha sulfite e vai escrever em cada folha o nome de um livro da Bíblia. E aí cada criança vai ficar responsável, vai ficar, com a folha e o livro. E aí vocês vão montar, você pode fazer de duas formas. Ou você pode soltar a musiquinha e a criança ouve o livro e vai colocar em ordem. Ou também você pode perguntar, qual o livro que é o primeiro livro da Bíblia? Aí a criança fala Gênesis, então quem tá com Gênesis vem aqui. Depois de Gênesis, e aí vai formando toda a ordem dos livros da Bíblia.
Essa brincadeira vai tornar as crianças, vai tornar a aprendizagem muito mais significativa para as crianças, vai decorar mais rápido e elas vão brincar. E depois de fazerem isso grandão, elas podem colocar aqui na pastinha. Se vocês gostaram dessas dicas, fiquem ligados nos próximos vídeos que daremos mais dicas então de como passar os requisitos das classes de aventureiros. Fiquem ligados também em nosso site, que lá a gente disponibiliza algumas ideias de joguinhos, alguns outros materiais também. E é isso, pessoal. E eu fico por aqui. Tchau, galerinha!